Refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia. Apresentação: Alana Souza e Tuca Souza. Pode refletir à vontade. Oi, gente, tudo bem? Bom, é mais um prazer, mais uma vez estamos aqui, é um prazer imenso estar aqui para conversar com você, refletir sobre algum tema do nosso cotidiano. E Alana Souza, o tema de hoje tem muito para falar, né? Dá o que falar, você concorda comigo? Concordo com você, boa tarde, boa tardinha para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Ou bom dia, ou boa noite, porque é pela internet, né? É né? verdade. Isso. Você que está aí ao vivo com a gente já deixou uma enquete, não é isso? Para você poder participar. Clique aí, deixa a sua opinião, a sua resposta. E a gente vai falar sobre influência. Sobre influência. Você é muito influenciada, Alana? Sim, com certeza. E, aliás, era sobre isso que eu gostaria de falar. A gente vai apresentar o nosso convidado, que é Diego Ranieri, e eu já vou mandar a palavra para ele, já com o resultado de uma enquete que a gente fez durante a semana. Por favor. Viu, Diego? Aí você já se apresenta, fala um pouco, depois de Diego responda a sua questão, ótimo. que é a pergunta, Diego: você influencia mais ou é mais influenciado? Lá na enquete, no Instagram, as pessoas, 67% diz que influencia mais, 33% que é mais influenciado, né? Mas aí nós somos colegas de trabalho, né? Já fomos várias vezes, eu já fui chefe de Diego já foi meu chefe, e somos parceiros para a vida. Um puxou a orelha do outro. Fomos juntos, a gente sempre juntos, dá tudo certo, né? Mas me diz, Diego, a escolha da sua profissão, ser um digital influencer, fazer um doutorado, você recebeu influência de alguém? Você é influenciado ou você influencia mais? Se apresenta e conta pra gente aí. Olá, Tuca, Alana Souza, nessa dupla maravilhosa que realmente eu sou influenciado por vocês também, viu? Dentro da comunicação, né, que foi a área que a gente escolheu para atuar. E quando eu estava lá no ensino médio, eu fiquei me perguntando o que é que eu iria fazer, né? O que é que você vai fazer quando você crescer? Sim. Tem sempre aquela, qual é a profissão que eu quero para o resto da vida? E tem esse dilema, né? O estudante, o jovem, ele tem esse dilema no momento de escolha. E eu ficava naquele momento, né, de forma bastante ali, né, as ideias ainda como adolescente, você fica pensando, nossa, eu tenho que achar uma profissão que eu vá seguir para o resto da minha vida. E eu gostava muito da criatividade, de coisas diferentes e que não tivesse uma mesma rotina. Então, dentro daquilo que eu escolhi, comunicação iria me possibilitar isso. Porque naquela época ainda eram os meios de comunicação de massa mais tradicionais, TV, rádio, jornal, revista. Mesmo assim, já proporcionava um ambiente bastante criativo, né? Propaganda. Então, eu gostava muito disso. E ao longo desse tempo, né, de muitos anos aí, de algumas décadas, pelo menos 2 décadas, a comunicação mudou. Então, a gente vem aí para o campo do marketing muito pesado, né? O que a gente chama aí de marketing 3.0, depois 4.0, e com as redes sociais, com a internet, foi inevitável a gente olhar o mundo através de uma tela. E esse olhar o mundo através de uma tela, ele vem trazendo para a gente algumas referências que antes era na TV. Quem não imitava as pessoas da TV, né? As meninas, quem nunca quis ser a apresentadora do jornal, quem nunca quis ser, né, a Fátima Bernardes, quem nunca quis ser a Xuxa, quem nunca quis ser alguns desses ícones que estavam ali falando o tempo todo com a gente. Essas eram as pessoas, garotos propaganda da época. Só que eram pessoas muito distantes. Então, a gente tinha uma relação ali quase que de uma entidade que a gente nunca iria alcançar aquela pessoa. Hoje em dia, não. A gente percebe que a influência, qualquer um, influencia um grupo de pessoas. Seja ele 2, 3, 4 pessoas dentro da sua casa. Você pode ser bastante, né? Geralmente ali, o pai e a mãe. Quem é que os filhos vão mais ali pelo que a mãe ou o pai diz? Porque geralmente no casal tem isso, né? Vai lá, você fala, porque se você falar, eles vão obedecer, não é isso? É verdade. E depois a gente vai para os núcleos, né? As instituições. Então a gente tem a igreja,
né, com seus líderes. Você tem também o papel aí da mídia ainda, com os locutores, com as pessoas mais próximas, até passar para a rede social, em que a gente consegue ver a vida do outro e, de uma certa maneira, você começa a projetar na vida do outro a sua própria vida. Então, você quer usar, né, você pega aquela dica, nossa, onde você comprou esse copo? Gente, eu comprei esse copo na loja tal. Nossa, aquele copo que Diego estava ontem é maravilhoso. Eu vou lá e eu vou comprar um igual. Geralmente você ia para casa da vizinha, chegava lá, via né, uma toalha de mesa nova, um copo novo, você ficava com vergonha de perguntar às vezes, onde é que você comprou isso? Hoje em dia a vizinha, ela posta na rede social dela que ela comprou na loja, né, de R$10. Então é assim que funciona hoje a influência. Então, de uma certa maneira, existe uma via de mão dupla, o que é ótimo, porque nós, ao mesmo tempo, influenciamos e somos influenciados. E muita gente pode estar assistindo agora e dizer assim, nossa, mas eu não influencio ninguém. Mentira, você influencia. De uma certa maneira, alguém vai olhar e falar assim, Alana, onde você comprou esse óculos? Que eu quero trocar de óculos. Nossa, Alana, seu cabelo está tão bonito. Onde foi que você foi, né, para poder fazer esse cabelo, essa make? Então, você acaba referenciando. E a referência hoje, Tuca, mais pessoal e daquela pessoa que você confia, ela vale muito mais para você do que de um artista que está longe ou que você não conhece. Porque ali, certamente, aquela pessoa foi paga para falar sobre aquilo. Então, às vezes, ela nunca vivenciou aquela situação. Mas ela recebeu um valor e ela fala, né? Use Monange. E ela nunca usou Monange, por exemplo, né? Então, havia essas lendas ali de que Roberto Carlos, né, no Come Carne, fazia comercial da Friboi. Xuxa nunca passou Monange, mas ela fazia a propaganda da Monange. Então, existiam essas coisas que eram meio fakes. E hoje a gente percebe que as pessoas reais que a gente encontra na rua, elas dão referências mais verdadeiras. Então, acaba que a gente confia muito mais nessas opiniões. Alana, você está percebendo que a conversa vai fluir aqui. O nosso entrevistado está super antenado com o assunto, com o que a gente tem para falar aqui. Mas deixa eu responder a sua pergunta antes de te passar. Vou pensar aqui, brincadeira, pode responder. Olha, voltar de novo à questão, então... Da influência. Vou voltar a semana passada que eu quis fazer uma pergunta para você, você não deixou. Nossa! Então, você que está nos assistindo, por favor, coloque aí se eu posso ou não perguntar para a Tuca. Mas eu queria dizer que por que disse que sou muito influenciada? Diego explicou aí. Na escolha da minha profissão, eu fui influenciada por grandes professores que eu tive para me tornar professora. Sim. Eu fui influenciada para ser comunicadora, né, para estar na mídia sonora. Então, a todo tempo, a gente recebe influência, né? E também confessar aqui que acho que não... Raras vezes eu já mandei uma mensagem assim para Diego, dizendo, Diego, eu estou querendo comprar tal coisa, o que é que você indica? Diego, já aconteceu. A famosa indicação. Gente, a indicação é influência, né? Exatamente. Então, a gente confia naquilo que ele apresenta. Com certeza. Mas agora pode ir. É verdade. Me chamou a atenção a sua pesquisa, Alana, que está dizendo aqui, as pessoas, 67% dizem que influencia mais. Interessante isso, né? As pessoas terem essa consciência. Dieguito, esse é o problema, você vai chamar de Diego? Não, vou chamar de Diego. Gente, é porque nós somos colegas de trabalho, já convivemos já há mais de 8 anos. Tem então, super intimidade aqui. Exatamente. Então, rola uma intimidade. Se eu chamar Dieguito, não estranhe, por favor. Dieguito, você fez aí uma introdução muito bacana, você falou do marketing digital. Eu queria que você situasse o nosso ouvinte nessa perspectiva que a Alana sempre coloca aqui, da gente deixar bem claro para as pessoas que essa proposta aqui do Pode Refletir também é de levar um conhecimento, levar algo que as pessoas possam incorporar à vida delas. E você falou do marketing digital, eu queria que você fizesse uma diferenciação aí. O que mudou do marketing tradicional para esse marketing digital que você está inserido? Perfeito, Tuca. Esse contexto a gente experimenta hoje todos os dias. Uma distinção assim, bastante simples, o marketing mais tradicional é aquelas mídias offline, né? Ou seja, aquelas mídias que ainda estão presentes hoje, mas que não têm nenhum tipo de tecnologia acoplada, que seria o caso do outdoor, dos panfletos, do carro de som, que a gente ainda aqui no interior experimenta bastante, né? Embora sejam mídias que, de uma certa maneira, até produzem efeitos nocivos para a nossa saúde, como é o caso do carro de som,
a gente ainda convive muito com esse tipo de mídia. Então, o rádio post. Então, tudo isso ainda é muito perceptível na nossa comunidade em termos de marketing. Então, marketing tradicional é aquele marketing que a gente conhece, né, de vender. O que é marketing? É você publicizar algo, é você propagar uma informação. E com qual objetivo? Vender. O objetivo é propagar algo para que eu tenha um retorno de venda, né, e, consequentemente, de lucro. Quando chega a internet, a gente percebe que as pessoas elas começam a ter um contato maior com essas tecnologias. E depois foi se percebendo que a internet não apenas no desktop, que era o computador que ficava ali dentro da sua casa, que era como uma TV, né? Realmente acoplado, tinha um móvel que a gente colocava dentro de casa, e aí tinha a briga dentro de casa, quem vai usar agora, quem não vai, era um só para todo mundo. Então, a gente viveu um pouco essa época aí de dividir um computador para toda a família. Depois, a internet ela começa a se tornar mais popular. Então, a gente vê as formas mais acessíveis e também a velocidade vai aumentando, a qualidade aumentou. E com o aparelho celular, a gente vem para o mobile, né? A internet móvel, né, que a gente chama, que hoje é consumido por mais de 80% das pessoas, elas estão em trânsito com a internet. Então, as pessoas que vendem, né, os produtos, os marqueteiros, eles começaram a pensar, se as pessoas estão passando 2, 3, 4, 5 horas conectados, eu vou ter que achar esse público para vender para eles. Então, foi se criando as propagandas na internet. Então, o marketing digital, ele tem várias entradas aí, ele tem vários artifícios, ele se utiliza de diversas estratégias, né, diversas ferramentas hoje em dia, para atrair um público que está conectado na internet. Então, esse público que está online, ele é bombardeado o tempo inteiro por informações, mas também por propagandas. Então, às vezes, você fala assim, nossa, eu estou com a vontade de comer um sanduíche, né? Estou com vontade de comer um hambúrguer. E o seu aparelho, o celular, ele está aqui. Nós demos todas as permissões para ele, para que ele possa né, ter acesso ao microfone, nosso microfone fique aberto, a nossa câmera fique aberta, então nós damos todos os oks. A partir desse momento que eu verbalizei isso, o meu aparelho ele entende as palavras-chave. E ele começa a mandar para esse circuito essas palavras-chave. Então, as propagandas que têm essas palavras-chave de comida, fast food, hambúrguer, sanduíche, eles começam a aparecer para você no momento que você começa a navegar na rede. E aí você tem aquela sensação de falar, nossa, como é que ele adivinhou? Eu estava com a maior vontade disso, mas você verbalizou, né? Eu queria viajar. Pronto, bastou você falar 3 vezes, a mágica acontece. Vai começar a aparecer aqui propagandas da 1, 2, 3 milhas, vai aparecer propagandas de agências de viagem, da CVC e assim por diante. Então, isso é uma tecnologia, né? Essa tecnologia, ela vem avançando bastante. Essa é uma das formas de você, então, captar esse usuário na internet. E uma outra da forma, né, que é o nosso tema de hoje, é o marketing de influência, que aí eu vou discorrer mais para vocês. Muito bem. Ok, olha aí. Tô bem aula, assim, bem formal, não, né? Eu quero Tá ficar uma ótimo, coisa tá assim. ótimo. Não quero dar aula hoje, não, viu? Não tem como se desprender. Do Eu professor. queria comentar aí mais uma das enquetes que a gente colocou lá. Por favor. E aí a gente comenta um pouquinho. Eu perguntei o que você mais gosta de ver no Instagram. Sim. 40% disse o dia a dia das pessoas. Sim. 3% disse os produtos que elas consomem. Sim. E 57% as ideias e a forma como a pessoa vê o mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse resultado e você apresenta diversos produtos, mas você não apresenta esse produto simplesmente assim, beba esta água, compre este copo. Como é que você faz para produzir conteúdos e falar, porque eu também vejo
Aliás, vi também essa semana um evento da Bicharada, Sim. que eu acho que é dia 27. O Arraiá da Bicharada, né? O Arrastapé da Bicharada, Vale a que pena. acontece esse sábado, Sim. dia 27, às 15 horas, lá no Buffet de Rosentino. É bem importante que você compareça, né? Quem estiver assistindo, adquira o ingresso, é R$20, então é contribuir, né, para essa causa também bastante justa. A gente também está falando daqui de Itabuna, na Bahia, mas a gente também está sendo assistido por pessoas de vários Sim, com lugares, certeza. então a gente sempre tenta falar um pouquinho, né? Talvez você esteja até mais apto do que eu, mas tenho diversos amigos que ajudam a ONG Bicharada. É uma ONG que tem, assim, uma visibilidade muito importante, uma causa que várias pessoas abraçam, né? Sim. Que cuidam aí dos bichos e que precisa, né? Nosso constante apoio, né? Exatamente. Então, eu queria que você comentasse isso. Você mostra, você se posiciona muitas vezes, você apresenta produtos, mas você mostra muito seu dia a dia. Como é que você mescla isso? Bom, para chegar nesse resultado, eu queria antes falar como que eu surgi como digital influencer. Eu acho que é importante as pessoas saberem que meu Instagram era fechado, Tuca. É mesmo? Era um Instagram restrito, só para amigos. Difícil É de difícil acreditar acreditar, nisso, mas né? era. E é há pouco tempo, assim, não tem muito tempo que eu abri meu Instagram. Tem bastante, assim, no sentido de, acho que já tem em torno de uns 6 anos que eu abri o Instagram, mas logo no início, quando eu entrei para o Instagram, meu Instagram era só para amigos, um Instagram fechado. Sim. E, Alana, a gente usa a nossa comunicação. Quando a gente escolheu lá atrás fazer comunicação, a gente percebe que quando a gente faz comunicação, a gente consegue dar aula, a gente consegue palestrar, a gente consegue usar essas habilidades. E eu chegava nos locais e, né, mostrava ali alguma coisa ou verbalizava sobre aquilo. E eu comecei a perceber que existia uma falta de homens fazendo esse trabalho na cidade. Então, existem muitas meninas, né, muitas mulheres, né, as chamadas blogueiras, né, que o pessoal dava aquele nome de blogueira, e fazia muita coisa, né, mostrava muita roupa, mostrava coisa, e as lojas queriam modelos masculinos, porque às vezes as mulheres estavam indo nas lojas masculinas mostrar as roupas, e os homens não se identificavam muito com aquilo. E aí eu comecei a fazer, então. Só que eu comecei a fazer a partir de uma mudança que eu tive na minha vida em relação à atividade física. Então eu incorporei a atividade física dentro do meu dia a dia, na minha rotina, enquanto professor, enquanto comunicólogo. Eu comecei e houve uma transformação do meu corpo, houve uma transformação da minha mente, e eu comecei a dividir esses resultados que eu estava obtendo nas minhas redes sociais. E aí as pessoas começaram a se sentir motivadas. Eu começava a receber feedback das pessoas falando assim: nossa, você me inspira. Nossa, eu comecei a treinar por causa de você. Olha, nossa, você era assim, ficou assim, né? Porque teve aquela mudança corporal mesmo, uma mudança que foi bastante significativa de uma certa maneira. E eu comecei a observar que, de alguma maneira, eu estava influenciando. Então, eu comecei também a trabalhar um pouco isso. Então, com a mente já voltada para essa questão do marketing, que eu sempre trabalhei, principalmente nas mídias offline, eu comecei a desenvolver isso. E aí, eu entrei para a banda dos digitais influencers, né? Você é digital influencer? Em determinado momento, eu comecei a dizer, não, eu sou comunicador, tô aqui e tal. Mas sou digital influencer também. Eu acho que essas categorias, às vezes, as pessoas usam muito a título de rotular, a título, às vezes, de inferiorizar, ou, às vezes, colocar em uma situação em que a pessoa ali, ela, né, até vexatória. E hoje em dia, não. Eu já assimilo isso também. Eu sempre costumo dizer, eu trabalho com marketing de influência. Mas como as pessoas botaram popularmente o nome digital influencer, pronto, eu sou digital influencer. E aí, sobre o resultado da sua pesquisa, o que é que eu acredito? Ela transmite muito a realidade. As pessoas, elas não querem ver uma venda direta. Sim. Em qualquer momento. Na novela, ela não quer ver uma venda direta. Ela quer que no meio de uma situação apareça ali, né, aquela marca que você consome, mas que ela consuma e aí depois ela continua a ver sua vida. Então, a internet hoje, ou pelo menos o Instagram, é como antigamente se trabalhava a questão do blog, que é o diário virtual. O vlog, né, que as pessoas estavam mostrando a sua vida ali, o dia a dia. Então, hoje eu procuro transmitir o meu dia a dia, como ele é,
Lógico que com recortes, porque eu faço esses recortes. Sim. E é muito perigoso as pessoas acharem que o digital influencer ou qualquer pessoa que mostra a sua vida na rede social é exatamente daquela forma, né? Então, você faz recortes da sua vida, né? Você faz montagens, Sim. você faz recortes. Não é exatamente daquele jeito. Ou não é só aquilo. E aí eu tô gostando sempre, tô assistindo a outras pessoas e sempre falo, gente, o off tem muita coisa atrás no off. Sim. E às vezes a pessoa só olha o online, o que tá ali na tela. Nossa, Diego só vive isso, só recebe, só tem recebidos, só anda fazendo fotos, só anda fazendo vídeo. Diego não trabalha, Diego só faz isso, né? E o Sim. tal não trabalha é ótimo, É porque ótimo. assim, o digital influencer parece que ele não trabalha. E aí hoje, por exemplo, eu passei a manhã inteira editando vídeos para postar. Sim. E é assim, é uma TV, porque você grava, você edita, porque não pode também você delegar uma outra pessoa editar a sua vida. Sim. Porque ela vai fazer um roteiro da sua vida que não é você. Então eu tenho que narrar, eu tenho que colocar exatamente como eu acho que é a minha visão sobre aquilo. Então até ao mostrar um produto, eu tento colocar a minha personalidade, a maneira como eu sou, porque as pessoas elas vão justamente se identificar com aquele produto a partir da minha percepção, a partir da minha ótica. Então, é importante que esteja eu 100% ali naquela postagem. Então, não adianta eu mandar para uma pessoa fazer e ela me entregar algo pronto. Não, eu tenho que fazer. Então, eu mesmo vou lá. Né? Hoje já tenho gente para me ajudar a filmar e tudo, mas na hora de editar, eu procuro eu mesmo editar. E aí, às vezes, algo que foi 6 stories ou 7 stories, a gente demora 2 horas e meia editando. E aí você fala, nossa, tudo isso é para ficar 24 horas no ar, depois Sim. apaga. Então, assim, é um trabalho absurdo, mas que reflete muito isso, a questão da pesquisa que foi dita aí. É justamente isso. As pessoas, elas não querem ver uma venda direta. Elas querem ver os produtos associados com a sua vida, com a sua maneira de pensar, com a sua ideologia, né? E também ver se você tem, que eu acho que é uma coisa que vocês devem falar um pouco isso, se você tem a questão do... elas querem te pegar pelo pé ali, na questão se você está sendo coerente. Então, acho que a coerência também é muito importante. Porque não adianta você fazer uma coisa e lá fora as pessoas te cobram isso. Então, o que você mostra na rede social, a pessoa que está te vendo pessoalmente, ela vai te cobrar. Oh, mas lá você não está dizendo isso, por que você está fazendo isso aqui agora? Então, chega um momento que a sua vida, ela realmente é algo que você mostrou e que uma vez que você colocou ali, você também tem que aguentar. Então, tem muito isso, viu, Tuca? Uma vez que você coloca a pessoa, você se dá o direito da pessoa na rua te encontrar, te abordar, te falar, ou te criticar, ou vir os haters e colocar alguma coisa ali sobre você que não é interessante ou que você não gostaria de ouvir. Mas uma vez que você colocou no espaço público, você também tem que estar disposto, né, a muito carinho que você pode receber de outro lado, muito feedback positivo, mas também pessoas que vão de alguma maneira te criar um ódio gratuito de você ali naquele momento, ou não simpatizar com você. Eu nem falo muito em ódio, né? Acho que eu não vivi ainda muito isso, mas a questão assim de não simpatizar mesmo com o seu jeito de ser. E é super normal, né, Alana? Tem pessoas que a gente é mais próximo, tem afinidades, e tem pessoas que a gente realmente não se identifica. E tem aquelas pessoas que têm essa coisa gratuita de ir lá por alguma razão e fazer um comentário para ver se mexe com você, se deixa você chateado. Nossa, uma vez eu postei uma foto e aí veio uma pessoa que eu não conhecia e de fora ele falou assim, nossa, o que você faz é gordofobia. Porque você mostra o seu corpo e as pessoas que são gordas, você já parou para pensar sobre isso, que elas ficam mal, elas ficam deprimidas, elas ficam não sei o quê, elas ficam não sei o quê. Falei, gente, eu não tô falando que é para ser assim ou assado. Tô falando sobre o meu processo e que é interessante eu falar é sobre a minha vida. É o meu diário, eu escrevo ele como eu quiser, sem atingir ninguém. Eu não tô dizendo que, né, cada um tem os seus fatores, cada um tem o seu processo e cada um tem o seu tempo. E o que eu tô fazendo é sobre mim. E algumas pessoas se inspiram em como eu vivo a minha vida, o meu lifestyle, né? O meu estilo de vida. Mas aí a pessoa ela se incomodou com as minhas fotos, né? Porque de alguma maneira eu utilizava ali fotos que ela dizia que as pessoas que eram gordas sofreriam
por me verem, né, num corpo mais atlético e que essas pessoas, né, eu estava praticando um tipo de gordofobia. Então, assim, foi coisas assim que eu já recebi desse tipo aí, por exemplo, foi esse caso isolado, mas que me fez refletir, né? E aí a gente para e eu volto e falo, gente, será que eu fiz isso mesmo? Será que foi? Aí eu olho de novo a postagem e falo, não, mas eu tenho certeza do que eu fiz. Então você também argumenta ali. Dieguito, eu queria inclusive estender um pouco essa conversa aí que você iniciou. Eu achei interessante, queria comentar, Lana, assim, eu achei muito interessante ele, como digital influencer, ele dizia, olha, cuidado, que o que a gente apresenta não é a vida real, ou pelo menos não é tudo que a gente vive. Dieguito, como influenciador, você tem um processo assim de autocensura? Tem coisas... A partir do momento que você contou aí a sua história, era fechado o seu Instagram e de repente você abriu. A partir do momento que você abriu e que você assumiu a identidade de um digital influencer, você passou a exercer uma certa autocensura sobre alguns temas? Não vou falar isso, vou evitar isso. Quer dizer, esse trabalho, que seria, de certa forma, até natural, impõe ao influenciador, tem muita gente que quer ser influenciador, né, Alana? Está ouvindo a gente. Impõe a você alguns cuidados? Sim. E algo que eu já digo na sala de aula, a gente fala para os nossos alunos, a gente que mexe com comunicação, nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente diz, principalmente nas redes. Nas bastidores a gente pode, né, conversar com um com o outro, mas é interessante que a gente tenha um cuidado. Então, vivemos um momento aí de polarização nas redes sociais com as eleições. E eu fui cobrado até de alguns digitais influencers da cidade, ou pelo menos de um ou outro, mas teve uma pessoa específica que veio falar para mim, falou, não, nós, digitais influencers, nós precisamos se posicionar politicamente. Tal, e assim, meio que me dando um indireto que eu precisava falar alguma coisa. Que eu precisava dizer se eu era Lula ou era Bolsonaro naquele momento ali. Sim. Em uma briga que estava super acirrada, as pessoas queriam simplesmente saber. Só que eu tenho que ter um cuidado, porque eu me coloco numa situação de influenciador, certo? Então, assim, o que eu vou dizer, e também qual é o tipo de conteúdo que eu produzo? É um conteúdo político? Se for, ótimo, acho que cabe eu fazer essas colocações. Mas é um conteúdo de vida saudável, de lifestyle, de moda. É algo que eu procuro trazer de viagem, são coisas mais leves nesse sentido, que não entram no campo político, que é um campo bastante minado, e que hoje a gente trabalha numa cidade muito pequena, em que temos as mesmas empresas, então a empresa X, a empresa Y, então você compra uma briga que necessariamente não é sua. Você é cidadão, você vai lá, você vai votar. Você tem as suas opiniões, mas necessariamente você tem que saber se você vai entrar naquela guerra ou não. E aí, uma vez que você entra, você também não pode voltar atrás. Então, não é que eu não aconselho as pessoas a não praticarem ou não expor sua opinião. Mas uma vez que você pratique, você vai ter que arcar com aquilo. Sim. Então, a minha opção foi não me posicionar nesse sentido, né? Eu, Diego, enquanto cidadão, eu tenho minhas posições, eu tenho minhas ideologias, eu tenho minhas convicções, logicamente. Mas eu acredito que naquele momento as pessoas que me assistiam, elas não queriam isso. Elas não queriam que eu falasse sobre um candidato ou outro, né? E que eu tinha pessoas ali que eram dos dois candidatos. Então, né, que a gente está falando muito específico, de uma situação bem específica, mas isso se relaciona com outras situações. Então, assim, é muito interessante que a gente faça essa reflexão antes de postar e para tudo, né? Em relação às nossas atitudes, será que eu vou postar isso? Será que eu estou denigrindo alguém? Será que é algo que não cabe? E, assim, são várias personalidades, né, Tuca? Porque no meu caso é mais específico. Eu sou professor, eu tenho uma carreira acadêmica. Então, ainda tem coisas que realmente eu preciso fazer censura, né? Embora eu acho que toda censura, ela não... Ela, né, depende do que você está postando. A maldade talvez está em quem vê e não em quem posta. E esses dias eu vi alguém falando sobre isso. Fala assim, nossa, alguém está criticando porque você colocou, né? Alguém lá, eu ouvi alguém colocando na rede social. Alguém está criticando porque você colocou... foi um outro professor, ele falou isso, né? Sua evolução na academia, você colocou ali... ele falando sobre a rede social dele, né? E ele falou, gente, mostrar o corpo, mostrar um resultado ali é estimulante para a própria pessoa, como autoestima, Sim. E também para uma outra pessoa que vai olhar e falar assim, nossa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Mas tem gente que vai olhar aquela mesma fotografia e vai falar, nossa, isso aqui tem um apelo sexual, nossa, isso aqui tem um apelo
já vai para o outro lado. Então, depende de como você vai olhar aquilo ali. Então, a maldade não está, às vezes, no que você postou, mas em como a recepção, né? O receptor, ele vai pegar aquela imagem ou aquela mensagem e ele vai, então, decodificar aquilo de acordo com seus princípios. Então, você tem que ficar muito tranquilo da sua consciência. Postei com essa finalidade. Pronto. Sim. Então, assim, você deve sustentar aquilo. Eu sempre digo isso. Quando eu posto algo, eu sustento até o final. Eu não sou aquele assim, postei, e aí? Ô, Alana, você acha que isso aqui que eu postei ficou legal? Você acha que fulano vai ver? Você acha que... Postou, acabou. Você postou, você sustenta o que você postou. Eu tenho muito isso claro em mim. Eu olhei, vi que não estou infringindo ninguém, vi que tá tranquilo, que eu achei legal, que eu tô bonito naquela foto, que eu acho que tá interessante, vou lá e eu posto, entendeu? Entendi. Então, assim, eu não tenho isso, o filtro eu mesmo vou fazer. Posso me arrepender? Posso, mas vai ficar lá. Vai ficar lá, sabe por quê? É uma maneira de você também educar a sua audiência. Porque ele vai te conhecer daquela forma. E eu nunca fui desrespeitado por nenhum aluno, nunca fui desrespeitado por ninguém, nenhuma autoridade, por ninguém, porque eu simplesmente postei uma foto de um resultado meu que eu tive ali com o meu corpo, com a minha dedicação, com a minha abdicação, com os meus treinos, porque é isso que eu queria mostrar naquele momento. Então, assim, você tem que sustentar aquilo que você faz. Não adianta você postar e ficar inseguro. Postei. Meu Deus, será que... né? Fulano tá vendo. Não, vou fechar, vou bloquear fulano para fulano não ver. Não, gente, uma vez que você colocou na rede social, todo mundo vai ver. Então tem tal de melhores amigos, né? Sim. Que aí você pode, tem gente que é santinho no feed, no Melhores Amigos, o pau tá quebrando. Não tenho Melhores Amigos. Então, se vocês não receberam nada dos Melhores Amigos, não é porque vocês não são Melhores Amigos, é porque não tenho Melhores Amigos. Porque os Melhores Amigos que você vai mandar aquela foto, ou vai postar aquela foto que você acha que ninguém tá vendo, os primeiros que vão printar e vão espalhar aquilo, porque falam, olha, ele tá postando aqui só pra gente, então vamos divulgar. Já divulgo pra todo mundo da mesma maneira. Então, se eu tiver que postar algo, vai ser algo pra todo mundo na mesma hora. Então, não tem isso, não tem o crivo, eu vou fazer, né, e muito consciente de que tá minha mãe vendo, de que tá as pessoas da minha família vendo, que tá os meus alunos vendo, né, os pais dos meus alunos vendo, que tá o diretor da faculdade vendo, que tá não sei quem vendo. Mas é algo que você tem que naturalizar, às vezes, as coisas, porque senão você fica também vivendo sobre uma censura. Então, você precisa, de fato, entender o propósito daquilo. Tem propósito? Postou por postar? Ou tem um sentido? Faz sentido dentro daquele contexto? Pronto. Se para mim faz sentido, ele vai ser postado. Então, a autocensura eu faço, mas agora tem coisas que realmente poderiam, né? A gente tem vontade de muito mais, mas a gente vive em Itabuna, a gente vive no interior, as pessoas ainda não estão abertas a muitas coisas, né? Passar a pergunta para a Alana, mas só um comentário rápido, assim, eu acho que essa questão que você colocou do período eleitoral, acho que ela é bem interessante, eu achei interessante. Sim. E eu concordo com você. Eu acho que você tem um público. Os alunos ali não te perguntavam, não? Dentro do seu público. Porque os alunos perguntavam o tempo todo pra gente, né? Eles ficavam ali querendo saber. E nós, como professores, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E ano passado, por exemplo, eu lidava com adolescentes. Eu lidava com crianças e adolescentes, né? Assim, eu dava aula no Colégio Ebro, que é até patrocinador aqui do iPolítica também, né? Do iPodcast. E eles, né, 12, 13 anos, os meninos queriam ali o tempo todo que a gente dissesse algo. Agora, imagine eu falar algo na sala de aula para, né, crianças e adolescentes em processo de formação. Ele chega em casa e ele fala o quê? O professor Diego, que aí eu já era o influenciador digital professor, porque os pais já me conheciam das redes sociais, tá lá dizendo que vota no candidato A ou B. O pai, que é contrário àquilo ali, ele vai na escola e ele fala o quê? Não, o professor tá lá doutrinando, tá falando, tá fazendo campanha. Então, assim, era muito acirrado. Então, sempre foi o meu posicionamento, não me posicionar. E justamente por isso, porque eu trabalho com educação. Talvez se eu fosse só digital influencer, talvez até postava. Mas eu sempre aprendi essa questão mesmo de uma educação que a gente tem uma influência muito grande como professor. Como professor, a gente é muito mais influenciador.
Acho que o nosso primeiro influenciador da vida é o professor. Aquele, né, Alana, que a gente vê o tempo todo, que a gente se apaixona e fica ali, professor, né? Nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. E quantas pessoas olham pra gente e falam assim, não, eu queria ser igual a você. Sim. Eu quero ser, né? Assim, eu quero tal. Então você tem uma responsabilidade muito grande, porque ele encarna aquilo ali como uma convicção. Fala, nossa, se Diego é tudo, né? Conseguiu isso, tá lá, tá fazendo doutorado e tal. Se ele falou que é melhor votar em tal candidato, né? Ele cria um conflito até dentro da própria família dele, porque a família dele é toda contra aquilo. Sim. E ele vai pra lá e fala, não, mas meu professor, que tá diferente aqui de vocês, da situação que vocês vivem, eu vou com ele. Você tá entendendo? Então, olha que caos você cria. Então, eu acho que a gente precisa saber em cada onde a gente pisa, né? Tem esse cuidado. E aí, Alana? É, muito interessante, muito profundo. Eu tenho que fazer uma pergunta, mas é uma meia pergunta, que a minha pergunta vem depois. Por Só para favor. pegar o gancho, mas em relação à escolha do seu nicho, né? A gente fala muito nicho Sim. no Instagram. As pessoas costumam lhe fazer perguntas, você se posiciona dentro do seu nicho, tipo, que esporte fazer? Acho que também já perguntei esse tipo de coisa até. Que esporte fazer? Uso de anabolizantes? As pessoas costumam te perguntar essas questões? Pergunta, né? E hoje a gente tem as ferramentas, inclusive, da caixinha de perguntas. Sim. Que é interessante. Quando a gente posta algo no direct também, as pessoas sempre perguntam. E uma coisa engraçada, Ana, assim, eu não sou, tô aqui falando que sou digital influencer, mas assim, Você eu é. testo, na verdade, eu Uhum. testo, Tuca, as ferramentas. Eu costumo dizer que eu não sou digital influencer, eu testo as ferramentas, justamente até como um pesquisador, Sim, que sim. de fato eu sou da comunicação, eu testo as ferramentas, até para que os meus clientes, que eu presto assessoria em relação a Sim. marketing, eu conheça melhor as ferramentas, eu vou testando ali. Lógico que eu testo de uma forma mais aprimorada, então eu testo a edição de vídeo, eu testo né, todas as ferramentas que o Instagram dá ali pra gente. E é engraçado porque todo mundo que manda mensagem para mim no direct, todo mundo, eu respondo. E assim, não são poucas mensagens que eu recebo. E a Alana, juro, assim, muita gente, quando eu respondo, as pessoas falam assim, nossa, eu não Nossa. acredito que você me respondeu. Eu já É recebi você essa mesmo? mensagem, eu já recebi essa Você mensagem mesmo é um várias robô. vezes, e aí eu me sinto assim, tipo, mas você não tá falando comigo? Não era pra eu falar com você? E alguma Sim. coisa assim nesse sentido, eu fico Aham. pensando, não, mas sou eu mesmo. E geralmente assim, eu dou um obrigado, ok, valeu, né? Às vezes a pessoa tá elogiando ali alguma situação, tá, nossa, eu não sei como é que você aguenta, nossa. Eu achava que era a equipe dele, Alana. Não, ainda não tem equipe, não. Aí só fica para os maiores aí. Mas assim, eu respondo e as pessoas elas ficam impressionadas por eu responder. Simplesmente uma coisa que deveria ser comum para todo mundo. Porque se você está chamando para um diálogo, eu costumo dizer que a rede social você está chamando para um diálogo. Se a pessoa ela fala com você, o mínimo que você pode fazer é responder. E às vezes, as pessoas que estão respondendo, às vezes a pessoa ela até faz uma pergunta muito constrangedora, ou ela faz um comentário até um pouco abusivo, ou ela faz um comentário mais, sabe, naquele momento meio desproporcional. Sim. E eu assim respondo. Eu coloco lá e eu boto obrigado. Eu meio que desarmo a pessoa naquele Sim. momento, porque às vezes a pessoa ela vem com uma intenção e por eu responder, ela acredita que eu não iria ver, ou que ela só colocou ali pra ela colocar. E na hora que eu coloco, obrigado. Então, meio que, tal, você lê, tal, não sei o quê. Então, você começa a se tornar mais humanizar aquela rede social. Porque, gente, ali é você. Se você está se propondo a ser você, sem personagens, você tem que responder todo mundo. Dieguito, a gente tem sempre aqui um público flutuante na internet, Sim. você sabe como é que é, né? Então, Sim. para quem está chegando agora, nós estamos conversando com o digital influencer Ele Diego mesmo. Ranieri, ele mesmo. E tá aqui. O legal de você, Dieguito, é que você tem essa imersão prática, mas você tem também uma imersão teórica. E eu acho que para a nossa conversa aqui, né, Alana, isso é muito bacana, isso é muito enriquecedor. Dieguito, só falar aqui que Cássia Pedreira está aqui, desejando uma boa tarde. Também o Juvenal
Juvens, boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo. E a gente tem uma perguntinha, né, Alana? Que é a pergunta: você é ou gostaria de ser como o Dieguito, o digital influencer? Pois é, responde pra gente aí, sim ou não. E a gente segue aqui com a nossa conversa bem interessante. Você quer olhar que eu não estou conseguindo aqui? Eu já mexi pra cá, pra lá. Olha, e eu não vamos sei. dar um curso ao professor Por favor, Tuca. faça aí um tutorial. Juliana Moraes Gomes diz: papo interessante com gente de qualidade. Todos foram meus professores, excelentes pessoas. Olha aí, muito obrigada, gratidão. Viu? Obrigado. A gente pegando uma carona aí na fama de Diego. Sim, tá vendo como ruídos eu vou? na mesma frase, maravilha. Sim. Deixo aqui um questionamento para o professor Diego. Na sua opinião, qual o futuro da profissão de digital influencer? Nossa, parabéns pela pergunta, viu? Na verdade, o futuro é profissionalizar o digital influencer, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso, a virar profissão mesmo. Então, de fato, hoje é um bico, né? Sim. Então, tem aluno meu aí, né, Marcelo, me perguntou se ganha dinheiro sendo digital influencer. Eu falei, Marcelo, não dá dinheiro. O que dá para você é você vivenciar várias situações, é você vivenciar várias coisas. Mas também, Alana, existe uma inquietação muito grande das pessoas assim, eu quero ser digital influencer. Sim. A pessoa que ela bota naquele propósito de ser a todo momento. Eu acho que tudo na nossa vida é natural. Sim. Quando ela brota da naturalidade, as coisas vão acontecendo. Mas imagine que você encarca agora hoje. Você fala assim, não, eu vou ser digital influencer. Eu quero sair daqui agora e a partir de amanhã eu já quero ser digital influencer. Eu quero começar as marcas me verem. Eu quero começar a receber convites para as coisas. Eu quero começar a receber coisas. Se você começa a projetar a sua vida como uma digital influencer que já está há mais tempo ali no mercado, você vai ter uma grande frustração. E aí, esses dias, eu estava num grupo digital influencer, tem um grupo, né? De alguns digitais influencers da cidade. E aí tinha algumas pessoas, assim, bastante questionando, assim, né? Fofoca de grupo. E aí tinha pessoas questionando, falando, nossa, mas tem empresas ou a cidade só chamam as mesmas pessoas. Sim. Sempre são os mesmos. Não dão oportunidade para quem está começando. E a empresa, Tuca, você sabe como é, né? A empresa, ela quer o lucro, ela quer a venda. Essa semana mesmo, Dia dos Namorados chegando, eu chego na empresa para fechar algo, a empresa fala assim, não, Diego, a gente quer fazer isso e isso porque a gente quer vender. Então, a empresa, ela não quer ter tempo de testar alguém. Sim. Alguém está começando. O que é normal em todas as áreas, a gente sabe que é assim. Sim. Então, a gente precisa de paciência. Diego, já começou assim, tipo, ganhando, cobrando para fazer? Não, faço muita coisa de graça, né? Eu fiz muita coisa de graça, faço muita coisa de graça, no sentido assim, de plantar para você colher. Nós sabemos aqui, nós já temos uma maturidade de saber que nem tudo é o dinheiro, mas é o relacionamento, é com quem você, né, se relaciona, é o que aquilo pode te proporcionar lá na frente. Deixar portas abertas. Então, às vezes, você vai participar de algo, eu só vou sentar lá naquele podcast de Alana se ela me pagar um cachê. Se ela não me pagar, né, se Tuca não me pagar um cachê e a Alana, eu não vou lá. Então, nem tudo é dinheiro. Né? Então, às vezes, a pessoa ela já se projeta em cima do valor. Meu valor para postar um history é tanto. 2 stories é tanto. 3 stories é tanto. Então, existem tabelas. Eu não acho errado o digital influencer que faz tabela. Ele organiza ali o seu valor. Mas, nem tudo é você me paga que eu posto. Não. Gente, eu falo history não é meu, não. Às vezes o que demora é eu tentar gravar para fazer da melhor maneira, que eu sempre quero apresentar o melhor trabalho. Então, às vezes demora um pouquinho. Mas, gente, não vou fazer questão de um history, 2 stories, 3 stories. E assim, eu vou viver em cima daquilo como troca, né, moeda de troca. Cada history é um valor. Então, hoje em dia, por exemplo, trabalho social eu faço para qualquer entidade. Desde que eu tenha agenda, desde que eu consiga dar conta daquilo ali. Então, uma bicharada, vamos fazer. Eu já sou embaixador, né, padrinho aí do GAC há algum tempo, fazendo o Mac Dia Feliz. Vamos fazer, vamos falar, vamos fazer foto, vamos filmar, vamos postar nas redes sociais, vamos no dia lá, vamos no shopping. Não tem problema. Então, assim, para causas sociais, para causas de eventos culturais, o que é que tem eu divulgar uma peça, né? O que é que tem eu divulgar algo que vai enaltecer a minha cidade? Então,
Então são coisas que a gente também, enquanto influenciador, a gente precisa fazer. A nossa contrapartida de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental. Essa semana passada eu fui lá, chamaram para conhecer o galpão do pessoal da associação, né?
porque eu tenho aquele carro. Então, a pessoa que está me assistindo, ela fala assim, não, o Diego está falando dessa marca, mas ele tem aquele carro. Ele pode falar com veracidade. Só um instantinho, Diego. Eu estou recebendo algumas mensagens aí que a gente teve, já ajustou? Ok. Coloquem aí no chat, então, vocês estão ouvindo ok. A gente, por favor, me dá um feedback. O Diego está aqui dando uma aula e eu não gostaria que nada fosse perdido. Essa parte perdeu ou foi, Gabriel? Desculpa. Essa parte aí, foi? Ele vai dar uma olhadinha aqui. Pronto. Se Acontece. você pega o fio da meada para... Muito bom. Olha, o pessoal tá ligado. Ele tem que repetir, aqui, então, me Alana? avisando É isso? aqui. Seria para só Dieguito? Dessa última parte que você falou aí da representação de marcas que você não só representa, mas você procura, na medida do possível, viver isso que você... É uma dica que eu dou, né, para quem quer trabalhar com influência, de uma certa maneira profissional, que a gente hoje chama de marketing de influência. O que seria o marketing de influência? É você realmente vivenciar aquilo ali. Então, se eu vou falar de um hotel, nada mais justo do que eu me hospedar no hotel. Sim. Eu vivenciar no hotel, né, Alana? É super chato, né? Eu ir lá no hotel, passar o fim de semana no hotel, dormir no hotel, tomar o café da manhã no hotel. Mas, Tuca, como é que eu vou falar do hotel se eu nunca fui naquele hotel? Perfeito. Você quer ver uma situação? Eu digo isso para os meus alunos. Vai no restaurante e chegue para o garçom e fale assim, eu queria uma sugestão desse prato aqui, ou qual prato que é mais gostoso, sobre isso e isso. A maioria dos garçons, a maioria das pessoas que servem, eles nunca comeram os pratos que são servidos no restaurante. Gente, isso é um erro do marketing, isso é um erro de gestão da empresa. Porque o primeiro passo de um gestor da empresa é botar todo mundo sentado e degustar todos os pratos. Principalmente quem vai servir, né, os clientes. Porque na hora que eu tiver que dar uma opinião, que a gente busca a opinião de quem? Da pessoa que está ali, a gente pede. Isso aqui é mais agridoce ou é mais salgado? O cara olha assim para você, ele nunca comeu o que está ali no cardápio. Então, assim, é a experiência. Você tem que viver a experiência para você passar com autenticidade. Olha, esse aqui eu gosto mais salgado, mais agridoce, esse aqui é no ponto. Agora, esse aqui eu já achei mais apimentado, tal. A pessoa vai na sua opinião. Então, veja bem, hoje em dia a gente frequenta restaurantes, a gente vai nos lugares pela opinião do outro que postou. Gente, ó, isso aqui é legal, olha como vem isso aqui. Então, você vai naquela opinião e você fala, eu queria um prato igual aquele de Diego. Esses dias eu fui num lugar e do nada o rapaz errou e colocou Errou não, ele quis enfeitar e botou uma tal de uma pimenta malagueta no meu drink. E ficou um pimentão, assim, uma pimenta bem bonitona, malagueta, bem bonita no drink. Aí a menina, quando eu voltei lá, Diego, por que você postou aquele drink? Todo mundo chega aqui e quer, com a pimenta do drink. E o menino tinha botado pela primeira vez aquela pimenta, porque ele estava inventando ali na hora. E agora a gente não pode ficar sem a pimenta, que todo mundo quer um drink com a pimenta, porque ficou instagramável, a pessoa queria tirar foto com aquela pimenta, porque eu postei e as pessoas iam lá, mas eu queria igual o drink de Diego. Aí eu falei, é mesmo que o povo veio aqui falar isso, porque às vezes eu não acredito, às vezes eu fico assim. A gente também não tem noção do nosso poder de influência. Verdade. Porque tem pessoas que vão num lugar, Tuca, ela não vai chegar lá e falar assim, eu vim aqui porque Diego postou. Não, a pessoa vai, senta, come, vai embora e fica quieta. Inclusive, eu dou um puxão de orelha aos meus seguidores. Falo, gente, vocês chegaram no lugar que eu indiquei, falo assim, não, eu vi no Instagram de Diego, porque vai, né, Alana, pra gente ir reforçando se vai. Fala, pegue um desconto. Aí eu já falo assim, pegue um desconto que Diego que me indicou. Pra o dono, a pessoa saber assim, poxa, deu resultado, eu vi ali no lugar. Então, assim, mas tem muita gente que não diz. E eu entendo, a pessoa tá ali com vergonha, às vezes ela nem quer dizer nada, ela simplesmente foi naquele espaço. Mas o nosso poder de influência, ele está para além daquelas 24 horas que a gente postou. Eu digo isso, Alana, porque às vezes eu posto algo hoje, ou postei algo ano passado sobre um determinado assunto. Sei lá, postei onde vende uma determinada calça. Aí hoje, às vezes alguém vai lá e fala assim, Diego, uma vez eu vi você postando sobre uma calça xadrez, não sei como. Onde foi mesmo? Então eu ainda continuo vendendo para aquela empresa. Então, por mais que já se passaram 6 meses, 7 meses, 1 ano, a pessoa, ela guardou na memória que eu dei aquela informação, mas ela não tem ainda, né? Ela não decorou tudo, mas ela sabe que eu dei aquela informação. Então ela volta e me pergunta. Fala, uma vez eu vi você falando sobre alguém que limpa sofá. Quem era mesmo aquela pessoa? Aí eu vou lá
e mando de novo o contato. Você tá entendendo? Então, a influência, ela não acaba naqueles 24 horas que você postou. Sim. Ela perdura por um espaço, por um grande espaço de tempo. Então, é isso que também o empresário precisa pensar. E outra coisa que é legal da influência pra gente falar, né? Coisas assim, os perrengues que a gente passa. Sim. O usuário, ele vai reclamar com você. Sim. Então, Alana, se você indicou aquele restaurante, aquela comida, ou um delivery, por exemplo, eu Sim. sou danado tal de indicar delivery. Aí indica um delivery. Aí quando chega na casa da pessoa, não tá igual o meu. Ou veio pouco recheio, ou veio pouco. A pessoa volta e fala assim, Diego, tava bom, mas veio pouco recheio, não veio assim, demorou, veio frio. A pessoa ela não volta para falar no restaurante. Ela fala para mim, que foi eu que indiquei. Então, tanto positivamente quanto negativamente, quem ouve o feedback da empresa é o digital influencer. Sim. Naquele momento, ele é a empresa. Entenda isso. Sim. Ele é a empresa. Então, ele simplesmente pegou para si o produto da empresa e falou, gente, consome isso que é legal. Só que se aquilo ali não for ruim, se a experiência da pessoa não for boa, se ela entrar, por exemplo, numa loja e ela não for bem atendida, você fala, vocês só atenderam bem porque é Diego. E aí eu tenho muito medo disso. Eu sempre fico com medo e eu sempre organizo as pessoas que eu presto serviço justamente isso. Fala, gente, ó, eu vou falar agora, eu boto a pessoa na cara do gol. Agora, daqui em diante é com vocês. Então, às vezes, a pessoa acha que eu vou fazer tudo. Não, eu vou botar a pessoa ali na porta. Mas a pessoa, ela tem que ali dar um jeito de vender e de segurar. Alana, São coisas interessante que isso, acontecem. que é o chamado pós-venda, né? Sim. Então, você hoje, como digital influencer, acaba pegando aí também as atribuições do Sim. pós-venda. Diego, ó, Muito. não funcionou direito. Tô ligando, não atende. Mandei uma mensagem e não responde no direct da loja. Porque às vezes eu falo assim, quanto é essa blusa? Eu falei, pergunta aí no direct. Aí a pessoa vai lá e manda e não respondem. Aí a pessoa volta pra mim, não responderam. Tipo assim, eu que tenho que fazer o intermédio o tempo inteiro. Então, o trabalho do digital influencer, ele não acaba simplesmente na hora que ele posta o vídeo. Pelo contrário, ele fica ali, ó, por muito tempo, as pessoas perguntando, falando, questionando, tirando dúvidas. Ele não tira dúvidas com a empresa, ele vai tirar dúvida com você. Gabriel, meu querido, me ajude, porque o horário está estourando e Mas a conversa tá tão boa, preciso, né, Alana? acho que de 10 minutos, porque Tão eu preciso fluente. ter duas coisas aqui que eu coloquei na enquete, eu não posso deixar o pessoal sem a resposta, Por né? favor. Eu perguntei que assunto você tem mais interesse. Como ganhar seguidores, como produzir conteúdo ou como conquistar parcerias. Então, foi muito ali, né? 33% como ganhar seguidores, 36% como produzir conteúdo e 30% como conquistar parcerias. Eu acho que você meio que falou um pouquinho de algumas dessas questões, mas, por exemplo, você trouxe Sou Eu Que Edito, que talvez seja uma surpresa para muitas pessoas. Sim. E, assim, dicas práticas para quem está começando ou quem começou, né? Como é que o que é que eu vou postar? Gente, primeiro passo, você escolher seu nicho. Eu vou que falar é para nicho? quem? Vamos Nicho é o tema. Sim. Qual é a temática do seu Instagram? É minha vida. Mas em que foco eu vou dar na minha vida? Eu sou da igreja. Eu queria fazer um foco lá nas coisas da minha igreja. Eu queria fazer as orações. Eu queria criar um momento de oração todo dia. Eu queria, depois vender ali um produto que eu tenho sobre a igreja. Enfim, fazer uma partilha. Não importa qual é o tema que você tem. É academia. Eu sou dentista, eu quero falar sobre dentes. Eu quero falar sobre make, maquiagem. Sim. Não importa, o tema você vai escolher. Diego, como é que eu vou ganhar seguidores com isso? Você vai qualificar o seu público. É melhor você ter poucos seguidores e que é uma audiência ativa, que esteja ali o tempo todo com você, do que você ter 50 mil seguidores que ninguém te responde e que não é uma audiência... Né, uma audiência fictícia. Não se preocupe com números. Hoje em dia, a gente prefere ter pessoas engajadas, né, que dê resultado. A gente sempre fala do resultado. Nem sempre o número, ele indica resultado. Então, essa é a segunda coisa. Como eu vou fechar a parceria? Porque o dono da loja, ele vai olhar. Diego tem 45 mil seguidores. Eu tenho 2 mil. Lógico que ele vai fechar com o Diego.
Depende. Uhum. Então, depende da sua desenvoltura. Peça uma oportunidade para fechar algo. Faça e depois mostre, né? Sim. Maioria das vezes, algumas vezes eu já fiz, sem nem precisar, sem conversar com ninguém. Simplesmente eu vivi aquela experiência, eu postei e marquei. Gente, eu tô aqui em tal lugar. Olha que legal esse restaurante, olha que legal isso aqui. Marquei. Dali a pessoa me visualizou e falou, nossa, seu vídeo é bem legal. Eu vi aqui, algumas pessoas viram, a gente compartilhou. Como é que faz pra gente ter uma parceria com você? A empresa acaba te chamando. Então essa é uma dica também. Você fazer, né, meio que uma amostra grátis ali do seu trabalho, já garantindo o resultado. Ô, Dieguito, Alana, vou fazer um Sim. comentário rápido aqui. Na verdade, uma curiosidade que eu tenho, assim, que é bom que as pessoas estão acompanhando a gente, Sim. estão querendo também ingressar Sim. nesse mercado. Dieguito, uma coisa que você falou também, quando você falou aí dessa questão do pós-venda, eu pensei na responsabilidade. Muita. Então, gente, que está pensando aí em ingressar nessa atividade, tem que ter muita responsabilidade. Agora, o que eu queria te perguntar, na verdade, Dieguito, é o seguinte: o digital influencer, ele pode se dar o luxo de ficar offline, De porque a férias? impressão que É. você tá me dando é que você, diferente das pessoas que não são, a necessidade de permanecer online é muito, muito maior, não é isso? Isso, a gente tem, se a pessoa ela não tem hábito, ou se a pessoa realmente ela vai se cansar, se a pessoa ela tem ali, não tem o pique realmente de postagem, né, uma constância, não entre. Então assim, eu posto porque eu gosto. E eu tenho, o meu dia rende vários assuntos, então eu acabo tendo às vezes que selecionar, falar assim, nossa, já postei demais hoje. Calma. Então assim, não vou postar, vou deixar isso pra amanhã. Ou às vezes eu gravo e eu falo assim, não, mas já postei tanta coisa hoje, deixa eu postar amanhã isso aqui. E às vezes tem dias que tem pouca coisa e você vai fazer de coisas mais orgânicas. Mas não pode ser algo que você faça por obrigação. Eu acho que se eu tivesse que postar, Diego, você tem que postar hoje 20 stories. Eu ia fazer no tédio. Mas é algo que é natural, é orgânico. A coisa vai acontecendo. Então, quando é natural, é diferente. Quando você está ali vivenciando, é a sua vida, é o seu dia a dia. E você vai selecionar aquilo que você acha que as pessoas querem ver. Poxa, eu estou ali em tal lugar, a pessoa gostaria de ver. Será que isso aqui, nossa, isso aqui rende uma coisa muito legal, deixa eu postar. E aí você vai lá e posta. Às vezes eu estava comendo uma coisa assim do nada e tal. Falei, vou postar isso aqui, será que as pessoas gostam disso? Então você cria uma enquete. Aí você cria uma coisa, você já interage com seus seguidores. Então tem que ser muito natural, você tem que ter a sacada muito na hora ali para poder fazer. Mas quando eu desligo, Tuca, sinceramente, às vezes que eu já me desliguei assim, um dia, eu recebi muita mensagem. Cadê você? O que é que aconteceu? Né? E quando hackearam meu Instagram também recentemente, em fevereiro, também foi aquela loucura, assim, porque, sabe? Então ficou muito desnorteado isso. Mas se eu fico um dia sem postar, acontece, às vezes eu vou, assim, vou pra fazenda, vou viajar, vou pra algum lugar até que não tem tanta internet, eu quero meio que me desligar de alguma coisa e posto muito pouco, pessoal. Nossa, você sumiu. Nossa, cadê você? Tá Nossa, tô tudo sentindo bem? falta, tá tudo bem? Não, as pessoas perguntam Sim. real isso aí, se eu ficar um dia sem postar nada. Então, assim, minha rotina é realmente postar todos os dias, 24 horas e 7 dias na semana. Mas tudo isso de forma leve. Não tem, assim, muita obrigação, não, tá? Mas, agora com as empresas tem, porque Sim. realmente a gente fecha que vai postar. Sim. Agora também eu não fecho aquela coisa assim, eu vou postar agora, hoje, 7 horas da noite. Aquela coisa que me engessa muito, eu não quero. Aí eu nem fecho. Vou postar. Dentro da minha rotina. Onde vai encaixar aquilo ali, eu vou postar. Né? Tem uma previsão de data. Mas, necessariamente, às vezes você está falando de uma coisa aqui muito séria, uma coisa muito distante, vem eu. Gente, compre isso, ó, que legal isso aqui. Não, tem que encaixar no roteiro da minha vida. Às vezes, de um assunto, ele não vai encaixar de eu falar de um forró depois. Sim. Eu vou ter que guardar o forró para amanhã, porque assim, entrou num assunto uma vibe muito Sim. Específica. Sério. muito para baixo, né, Alana? E aí, às vezes, a gente tá falando de uma coisa ali muito séria, tal, deixa de ver eu falando do forró. Não vai rolar. Então, eu não sei fazer essas transições muito rápidas. Eu preciso contar realmente uma história. Amanheceu, faz aqueles picos, né? Acaba o dia. Então, eu costumo fazer esse storytelling, que é justamente isso, contar uma história para ir até o fim do dia.
Então não adianta eu, às vezes, postar uma coisa muito alegre, uma coisa quando não tem sentido ali. Ou é um dia que a cidade não tá ali receptiva para falar daquela coisa, né? Aconteceu uma tragédia, aconteceu uma coisa, deixa de estar eu postando de algo, falando, segura aí, eu não vou soltar esse conteúdo hoje. A gente também tem que ter essa percepção, né? Porque às vezes a gente gravou um Reels ali muito animado, uma coisa, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma coisa, chocou todo mundo. Você não vai postar aquilo ali. Você segura um pouquinho, depois de 2 dias você posta, depois de um dia, tudo pode esperar. Então a gente precisa organizar e ter essa percepção. Olha quanta coisa para a gente aprender, entender, né? Acho que sobre tudo que você falou, você tem que gostar, né? Porque senão você se sente bem aprisionado, assim, né? Muito. Em relação a essas questões. Eu que não sou digital influencer de alguma forma. Do nível, né? do professor, do amigo, colega, Diego, sempre gosto de postar mensagens motivacionais, fazer mensagens enquetes. cristãs, Suas enquetes são legais. Eu gosto das suas enquetes. Eu não sei fazer muita enquete. Já é uma coisa que eu não tenho muita paciência de fazer enquete criativa. Sim. E eu adoro quem sabe fazer enquete criativa, que uma puxa a outra, que puxa a outra, eu acho o máximo. Sim. Mas isso aí, é isso, cada um se puxa para um lado. Você vai ver pouca enquete minha, eu acho muito legal. A pessoa consegue fazer de uma para outra. Quando você vê, você respondeu 10 perguntas sem sentir. Eu não consigo fazer muitas enquetes, então eu sou super ali mais objetivo, ou uma ou outra, mas quem faz isso é muito legal. Fantásticos, assim, né? Fotos. Muito boas. Eu perguntei lá, e aqui vendo aí o resultado da nossa enquete de agora, a gente vê que tem mais pessoas que gostam e admiram o digital influencer do que necessariamente queiram. Quer dizer, não é para todo mundo ser digital influencer. Não é isso que a gente está dizendo tem vergonha, aqui. E tem gente que tem muita vergonha de botar na frente da câmera profissionais, que hoje, Alana, também tem uma questão. Os profissionais, eles querem estar nas redes sociais e eles precisam. Na verdade, eles têm que estar a todo momento também se posicionando. Então, um educador físico, um dentista, um médico, você vê que todos eles estão nas redes sociais. Mas, às vezes, a gente faz assessoria para esse pessoal e na hora de falar assim, vamos gravar? O pessoal trava. Não consegue falar, não consegue verbalizar. Não é para todo mundo. Então, se você grava 2, 3 vezes, fica, calma. Vamos lá, olha aí, como se você estivesse conversando comigo. Sim. E uma coisa que as pessoas se impressionam muito é quando eu chego numa loja, chego em algum lugar, que eu pego o celular e eu faço assim, rapidinho. Não, gente, porque isso aqui... Aí o pessoal fala, nossa, você fala com tanta naturalidade, eu solto o dedo e já foi. Aí eu falei, gente, eu fiz comunicação, eu sou treinado para isso. Então, eu não vou esperar que todo mundo tenha. Então, a minha profissão é essa. Então, por isso que eu costumo dizer, eu estou digital influencer, porque eu estou emprestando o meu diploma para digital influencer, no sentido assim, de que a minha formação é de comunicador. Então, o comunicador, ele fala para uma plateia de 1.000, de 2.000, de 3.000 pessoas, tranquilamente. Mas, então, nós temos essas habilidades que outras pessoas não passaram por isso. E eu acho que, a partir de agora, já existem até cursos e tudo para que essas pessoas elas adquiram essas habilidades de falar, né, de perder a vergonha, de falar em público, de gravar vídeos. E nem é todo mundo da comunicação que gosta, né, Tuca? Sim, é verdade. Então, tem gente da comunicação que gosta mais só de ser ouvido, ou da mídia sonora, não gosta tanto do vídeo. Então, gente, a gente tem que respeitar também o estilo de cada um. Tem gente que está ali para assistir, tem gente que está ali para gravar. Mas não quer dizer que você também não influencia alguém. Uma pergunta que eu fiz lá é o que você acha mais interessante na vida de um digital influencer? Eu vi essa. Os recebidos, 37%. Presença VIP em festas e eventos, 6%. Me surpreendeu muito. Quanto? Só? 6%. Ainda bem que botou 6%, que é super chato, inclusive. É mesmo, E para as festas não é bom. Assim, porque eu não gosto muito de festa. É mesmo. Por incrível que pareça, eu sempre estou em muita festa, mas eu não gosto muito de festas, assim. Festa, e às vezes você tem uma responsabilidade de ir para a festa. Por exemplo, você anuncia uma festa o tempo inteiro. As pessoas cobram que você vá pra festa. Sim. Se você não aparece na festa, a pessoa fala assim, mas como você falou daquela festa 2 meses... Eu vim por causa de você. Né? Eu vim por causa de você. Você falou que vinha e você não foi. Sim. Você tá entendendo? Então, você acaba sendo meio que obrigado a ir por uma questão que eu falei no início. O testemunho seu.
coerência. Então teve um forró agora no fim de semana passado. Eu falei, né? É um forró bem bacana, foi um forró esquentaneu, muito legal, tal. Mas às vezes no dia você não tá quer na vibe ir, ou da não tá na festa. vibe da festa, mas você acaba indo. Aham. Não nesse caso, Sim. que realmente eu queria ir. Mas as pessoas ficaram me perguntando vários dias, você vai mesmo? vai. Eu falei, gente, eu tô anunciando a festa tem 2 meses, você acha que eu não vou? Mas as pessoas queriam me testar ali o Sim. tempo inteiro. Tipo assim, você tá falando que vai ou você vai? Você tá entendendo? Sim, sim. Então, as pessoas ainda têm muito isso. Então, quando você aparece, você fala assim, não. Completou o ciclo. Aham. Você falou, você disse que ia ser legal e você estava lá. Você tá entendendo? Então, é um trabalho, Tuca, absurdo. Porque como é que você vai dizer que algo não é bom se você, né? Como é que você vai falar de um sorvete? Eu gravei essa semana de um sorvete, eu vou soltar depois. E aí, como é que você vai falar daquele sorvete se você não vai comer o sorvete? E assim, pasme, eu tive que gravar o sorvete 11h30 da manhã sem almoçar. E aí eu tô lá, eu tomando sorvete no shopping e eu tive que tomar a taça toda do sorvete. Eu falei, gente, o povo quer ver que eu tomo esse sorvete. Então vamos lá, toma sorvete, toma sorvete. É o que você E às vezes não falou, é a hora Carlos. que eu queria tomar um Sim. sorvete. Eu queria até tomar aquele sorvete mais, depois do almoço, mais Sim. tarde, mas era o horário que eu tinha pra gravar. E aí eu tive que gravar naquele horário. Então, necessariamente, é o recorte que eu tô te falando. Sim, é o que você falou da coerência. É, da coerência, mas eu vou tomar o sorvete, porque não adianta eu mandar as pessoas dizerem que tá gostoso sem eu ter comido aquilo. E as pessoas colocaram 57%, o que eu acho mais interessante é ser considerado referência. Então, você escolheu aquele nicho, você está produzindo Sim. para aquilo e as pessoas veem você como uma referência. Então, se eu quero Isso fazer... é preocupante, mas ao mesmo tempo é bem interessante, porque ela continua, Sim. ela continua te seguindo. Isso, Ela continua te volta a seguindo. questão da coerência. Ela né? continua te seguindo porque ela tem uma coerência em cima de você. Sim. Então ela fala assim, não, eu vou. Porque assim, Tuca, venhamos e convenhamos. A pessoa vai assim, fala, pô, Diego mudou o corpo, Diego trabalha em lifestyle. Só que eu vejo ele treinando, eu vejo ele indo, tal. Então, por mais que, né, ele não só fala, ele faz. Você tá, né, ele tá falando ou tá fazendo, Sim. né? É. Então, você tá fazendo, você prova muito mais Sim. fazendo do que Sim. falando. Tem gente que só entra na tela, faça isso, faça aquilo, mas o seu testemunho de vida não é esse. Então, na verdade, eles querem testemunho, as pessoas querem testemunho. E quando elas têm testemunho, você vira referência naquilo ali. E por falar em referência, uma coisa que eu gostei de você, Dieguito, e fica a dica aqui para quem quer se lançar nessa área, é esse seu trabalho social. Eu acho isso muito bacana, com a ONG Bicharada, com o GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Então, acho interessante se engajar nesses projetos. Viu? Parabéns. Acho que todo mundo pode, né? E nesse caso aí, todo mundo tem tem algo a contribuir, tem sua rede de influência, certo? Sim. E é algo que a gente pode, sim, acionar. Nosso grupo da família, nosso grupo do WhatsApp. Em qualquer situação a gente pode se envolver, porque eu acho que servir é o nosso melhor, né, momento. Eu lembro que na época da pandemia mesmo, eu divulgava vários deliveries sem nenhum tipo de cobrar nada. Eu via as pessoas ali, era época de Páscoa, as pessoas precisavam vender. Lembro que você deu uma força a Roberta Miranda. Roberta, Sim. foi no Cuscuz, não foi? Quando tinha o Aham. Cuscuz. Outras empresas, eu falava, não, gente, pode, é o que tem aí? Eu ia apostando, sabe? Porque assim, se você tem esse dom, se as pessoas estão te assistindo, por que você não vai ajudar também, Claro. né? Então, acho que é interessante a gente fazer como eu volto a falar, nem tudo é dinheiro. E às vezes tem muito digital influencer que ele coloca só o dinheiro na frente. E é uma maneira de cada um trabalhar, mas talvez por a gente não viver disso, Sim. a gente tem uma outra visão, né? Aham. Eu não posso julgar, porque tem gente que vive exatamente só do marketing de influência. E tem outras pessoas que têm outras atividades, como é o nosso caso, como é o meu caso. Eu não sou digital influencer nesse sentido. Então, o digital influencer hoje aparece para mim como um ganho extra, como algo que eu faço ali também por prazer, que me dá bastante trabalho, diga-se de passagem, então tem um valor porque requer tempo e requer dedicação. E eu não faço qualquer coisa, né? Eu me proponho a fazer o melhor que eu posso, a melhor entrega. Mas, de fato, eu não vivo somente desses valores. Isso agrega nas minhas atividades profissionais, né? Enfim. Então, acho que eu não posso julgar, mas eu acho que cada um pode fazer sua parte
Pequenas Nações. Aleda, deu trabalho hoje deu para trabalho pra apresentar. caber. Dieguito, Sim. tem uma tipologia assim, básica assim, que eu tenho na minha cabeça de entrevistados. Tem aquele entrevistado mais conciso, né? Que você faz a pergunta rapidinho e ele responde. Mas isso, Dieguito, isso reflete a sua formação, isso reflete a sua imersão nesse campo. Ou eu Então sou entrevistado e fala muito. Você tem muita muito pra coisa contribuir. para dizer, muito para contribuir e contribuiu em tudo. Mas eu percebi que ela ficou desesperada aqui, o tempo correndo, E eu querendo querendo- apresentar. Foi, Mas foi assim, ó, foi maravilhoso. O que você tinha que falar era o que você tinha que falar, ponto. Eu E aí, queria Aleda? mandar alguns abraços. Que eu não Pode. posso Manda, deixar manda, de manda. mandar. Por favor. Senão- Agradecer demais a todo mundo que está aí. Pedir a você que acompanha a gente, que tenha alguém para indicar, para vir aqui, que você acha que seria bacana. Uma boa Ah, conversa, legal. Uma né? coisa que eu acho interessante, você que está nos assistindo, está vendo, a gente está aqui conversando, mesmo que a pessoa não seja da área de comunicação, a pessoa está aqui olhando para a gente, conversando, não se intimida com É, câmera. todo mundo gente boa. A gente entra aqui é aconchegante, né? Com certeza. Você pode vir. Então, temas e pessoas que vocês queiram indicar para a gente, é Isso. muito legal aí. Eu quero agradecer a Cássia Pedreira, sempre conosco, todos os dias. Quero agradecer e mandar um abraço grande para Jailton Alves, Por favor, da para Dai. Adailson Miranda. A Daílson arrasaram aí, fizeram indicação do podcast de exato. vocês. Hoje, mais São os uma nossos vez, maiores divulgadores. Isso, o Jailton fez lá indicou o nosso trabalho mais uma vez, está mandando mensagens aqui no WhatsApp. Eles são maravilhosos. Maravilha. Esse dia disse que eu ia ter que dar uma palestra, aí quem estava sentado é a Daílson. Falei, não, eu Não não dou tenho palestra condição. para a Daílson de jeito nenhum. Aí eu precisei ele sair para eu começar a palestra. Eu falei, não, Deus me livre de dar uma palestra para você. E mandar um abraço também para Taylor Sear, nosso Nossa, Alberto. Taylor, Um maravilhoso talento aí. enorme. Está que aqui, ó. assina a nossa vinheta de abertura, ele aí, gratidão imensa. Ele Taylor. arrasa demais, né, Aprendo gente? muito, É um uma multitalento, honra ser né? sua professora. E dizer que é uma alegria imensa estar fazendo, né? Ainda estamos fazendo esse programa hoje, porque Diego estava aí, né, na nossa mira há bastante tempo e uma alegria poder mostrar um pouco da pessoa que você é. A gente vê quem acompanha, ele está lá na igreja, ele posta na igreja, o trabalho social, a questão da família, super importante. Como essa pessoa é amiga, né? Qualquer desespero, eu estou sempre pedindo socorro e ele está sempre me atendendo. Então, gratidão imensa ter você aí na minha vida por tantos anos, que eu não vou dizer quantos, para não dizer quantos anos eu tenho. Mas tem bastante tempo, né? As reuniões na casa de Diego não tem lugar melhor. Verdade, nunca Não, mais. Precisamos mais, fazer precisamos. a saída, o after do Isso. Pod Refletir. Vamos marcar, viu? Então é uma alegria ter você aqui, uma alegria ter você na minha vida, poder te chamar de amigo, de colega, parceria imensa, gratidão imensa. E assim, foi uma aula, né? Ele falou Exatamente. que não ia dar aula, mas foi uma aula. Gente, o professor sempre incorpora, assim, né? Não Tem tem uma hora que a jeito, gente, né? quando é professor, é uma questão. Eu que agradeço, né, a participação, o convite. Hoje eu vim falar de uma coisa diferente, que talvez eu não falo muito sobre essa questão do digital influencer, que talvez eu nunca parei para verbalizar sobre isso. Vocês me fizeram refletir mesmo, de fato, esse novo gancho, né, Sim. que eu tenho. E aí, Tuca me falou, não, uma pergunta que eu tenho que fazer, ele não fez, né? Como é que o dia dura 48 horas seu? É isso, né, gente? Acorda cedo, primeira coisa. E vai nadar. E logo, vai, acordar. e vai. Começa Começa nadando, começa fazendo crossfit, começa suando. Tira um tempo pra você. Eu acho que o autocuidado é tudo. Quando Sim. você tá feliz com você, você consegue irradiar a sua felicidade pra todo mundo. E eu acho que é isso o mais importante. Tudo que você fizer, faça bem feito. Do início ao fim, faça a melhor entrega. Acho que não tem coisa melhor do que você terminar o dia, colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: nossa, eu fiz tudo que eu podia fazer e da melhor maneira. E aí você, apaga, não tem insônia, não tem nada. E é assim que eu costumo terminar os meus dias, né? Esgotado, mas feliz de saber que eu fiz a melhor entrega e que no outro dia vai começar tudo de novo. Então essa é a vida do digital influencer, essa é a vida de ser professor, né, de trabalhar com marketing digital, de estar fazendo um doutorado agora e
é isso. Eu acho que só pedir a Deus muita saúde, né? Proteção. E sempre quando eu penso, aliás, eu não penso em desistir, mas quando eu dá pinta aquela preguicinha lá no fundo, eu falo assim, nossa, eu tenho a oportunidade de levantar, eu tô com saúde, quando eu pulo da cama, eu falo, não, eu quero essa oportunidade para mim, eu vou lá. Então, quanta gente não tem essa oportunidade, né? Quanta gente queria estar ali e tá limitado por alguma questão. Então, enquanto a gente puder, façam o melhor, se dediquem. E é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês refletirem no Pode Refletir. Nossa, Parabéns. Ana, É depois de isso, uma depois mensagem que- como essa, a gente só pode encerrar, né? Exatamente. Agradecer você que esteve aí com a gente e até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.